Quem aqui precisa de dinheiro? Quem precisa de investimento? Pois é, essa é uma dúvida e um questionamento que o tempo todo me fazem. Eu, como investidor, os empresários sempre me procuram buscando dinheiro, buscando investimento. Mas poucos conseguem entender que inovação, crescimento e fazer negócio na nova economia tem a ver com dinheiro, mas não é só dinheiro. É por isso que nós estamos aqui falando de crescimento começa antes do dinheiro. É a gestão interna, é a pergunta simples. Você consegue diferenciar do que é a necessidade do dinheiro e a necessidade de ampliar sua consciência? Então, muitas vezes, a gente, nesses anos todos fazendo investimento, mais de 15 anos investindo, eu percebo que os empresários, eles querem o dinheiro, mas não têm a consciência do que fazer com o dinheiro e não têm a consciência do que tem de ativo invisível dentro de casa para fazer com que o dinheiro procure a empresa e não a empresa procurar o dinheiro. Porque o dinheiro, muitas vezes, ele te sabota. Se você não tem, você vive buscando para pagar boleto, buscando para resolver os seus problemas. Porque muitos empresários vivem no campo da necessidade, da urgência, da emergência. E, com isso, pede a oportunidade de ter uma visão de drone, de ter uma visão maior, de olhar o que eu chamo de oportunidades. Esse modelo por isso é que precisa de consciência, você precisa de clareza, de ampliar a sua consciência daquilo que você precisa fazer dentro de casa. Então, o que é que você já tem dentro da sua empresa que você não está enxergando como inventário invisível, como ativo que pode ser potencializado para que o dinheiro te procure e não você procurar o dinheiro? E, nesse sentido, existem 4 fatores importantíssimos desse processo que se refere à atenção que você tem dentro da tua empresa, o tempo dedicado para pensar sobre isso, as pessoas envolvidas no teu processo e a tomada de decisão através do discernimento. Note que essas 4 coisas são da porta para dentro e não da porta para fora. Quando você vai buscar algo da porta para fora, essas coisas precisam estar resolvidas dentro da sua casa. O problema é que muitas vezes a gente busca pela necessidade algo fora e que dentro de casa a gente tem um ativo que não usa, um ativo que a gente não está usando. Então, o que você já tem dentro de casa que você não está usando? O que você pode transformar em organização, em governança, em estrutura que você não está usando? Porque quando isso está resolvido, o externo fica mais fácil resolver. Quando o dinheiro não é o teu senhor, quando ele não fica no comando da tua mente, você passa a dominar o assunto e você passa a ser atrativo e atraente para o mercado. Então, o investidor, ele faz investimento com a mente e não somente com o bolso. Nesse sentido, ele procura empresários que estão atualizados, estão entendendo como funciona e, por isso, a consciência é mais importante do que o dinheiro. Então, a inovação real, ela resolve problemas com foco. Ela entende e que não espera o dinheiro cair do céu para poder você desenvolver a sua empresa, crescer a sua empresa. Ou seja, muitas vezes não é dinheiro que você precisa. Quantas vezes eu já vi empresas com milhões de reais e quebraram? Por outro lado, quantas vezes eu vi empresas sem nada criarem fortunas? Todas essas empresas que criaram fortunas, o empresário tinha consciência. Todas as vezes que o empresário desenvolveu algo para o futuro, no longo prazo e no médio prazo, e saiu da emergência, saiu daquela urgência, as coisas ficaram melhores e mais fáceis, começaram a fluíram mais fácil dentro do processo. O Sebrae comprova isso. Mais de 60% das empresas fecham justamente por falha de gestão, por falta de organização entre os sócios, acordo de acionistas, planejamento. Note que esse 60%, muito pouco tem a ver com dinheiro. Então, não foi falta de dinheiro. A falta de dinheiro acontece quando não tem esses pontos. Então, se você olhar só esse slide, você vai entender que o problema está na consciência. O problema não está no dinheiro. Dinheiro todos nós precisamos e dinheiro é bom. Mas desde que você entenda que a sua empresa não pode esperar esse dinheiro para crescer. A sua empresa não pode esperar o dinheiro para inovar. Tem ativos dentro de casa que você pode organizar e desenvolver para não pensar assim. Quando eu tiver dinheiro, eu organizo.
Quando eu crescer, eu contrato gente boa. Quando eu faturar mais, eu vou pensar em inovação. A inovação não é criar nada novo, é você fazer a mesma coisa de forma diferente, é você aproveitar o que você já tem, os recursos que você já tem e incentivar e impulsionar isso. Eu sou advisor, investidor de uma empresa chamada Lavanderia 60 Minutos. E dentro dessa lavanderia, que é um self-service, não tem funcionário, ela já é inovação. Só que o valuation dela, contábil, técnico, financeiro, era 1. Quando eu vi isso, é muito pouco para o tamanho desse negócio e para a inovação que ela tem. Então, foi justamente nela, nós colocamos todos esses atributos que eu estou conversando com vocês, como organização, como governança, como estrutura, e desenvolvemos um modelo para que ela crescesse o seu valor percebido no mercado, para ela crescesse de valuation. De que forma? A lavagem é o motor 1, mas existe o motor 2, motor 3, ou seja, o sabão que é usado nas máquinas, isso virou uma unidade de negócio. O totem de gerenciamento virou um sistema de fidelidade dos clientes, como uma outra unidade de negócio. O aplicativo de pagamento também, assim como a TV dentro da lavanderia, passou a ser um canal de mídia. Tudo isso, fonte de receita, novos modelos de negócio dentro de um ecossistema. E esse ecossistema desenvolveu algo muito poderoso. Antes, eles queriam mais dinheiro, buscavam dinheiro, só que faltava gestão, organização, processo. Então, tinha um furo no balde. Imagina uma sacola, por exemplo, onde você coloca a coisa lá dentro como investimento. Só que a sacola, a alça não aguenta. Então, falha, que são os processos. Então, nesse sentido, turma, quando você quer buscar dinheiro num balde furado, não vai dar certo. Você tem que eliminar a situação para poder colocar a água suficiente, não água demais, porque senão transborda. Então, quando você organiza, você cresce. Quando você decide com discernimento, com clareza, com consciência, você destrava outras coisas que você não estava nem percebendo na sua empresa. E você reorganiza o que já existe, o teu potencial que já existe. O resultado disso na lavanderia foi que o valor percebido aumentou substancialmente. Hoje ela já vale 2 vezes o que ela valia quando eu entrei, justamente por olhar o interno da porta para dentro e não só da porta para fora. Então, existem 5 ativos que você já tem, que eu queria chamar a atenção de vocês aqui hoje, para que vocês pudessem olhar dentro da empresa de vocês. A primeira são os clientes que já confiam em você. Ou seja, como eu posso vender mais para os mesmos clientes? Como eu faço para transformar meu cliente em usuário que não cancela? Como eu faço para transformar meu cliente em fã que tatua meu nome? Como eu faço para transformar meu cliente em torcedor, que torce, mas também te empurra, mas também te cobra? Esses clientes, muitas vezes a gente olha assim e diz assim, eles já compraram tudo, não tem mais o que tirar desse processo. Não, você está errado, você precisa servir mais esse cliente. Você tem que botar na sua cabeça que o serviço da empresa é de concierge, e como concierge você está ali para atendê-lo em todos os sentidos. Os dados é o que já aconteceu. Quanto custa para ter um cliente novo? Quanto tempo ele fica? Qual é a margem de cada um? Quantos cancelam? Tudo isso é o que já aconteceu. Então, você não precisa só olhar para fora e desenvolver um modelo para frente. Você olha para dentro de casa o que já aconteceu para você ter dados para tomar a melhor decisão. Com dados, você toma a melhor decisão. A terceira são pessoas subutilizadas. E por que subutilizadas? Porque, muitas vezes, o talento está no lugar errado. Muitas vezes, não é um problema da pessoa, é da caixa. Muitas vezes, o processo, a cultura está errada. O líder quer uma coisa, mas o colaborador não está atento àquela cultura. E muitas vezes você reclama daquele colaborador, mas foi você que contratou. E muitas vezes você reclama do colaborador, mas você não demite. Então a decisão está na mão do empresário. E isso é da porta para dentro. O processo de pessoas subutilizadas é grave. E isso causa uma ruptura. Se você não organizar e a coisa não fluir, você perde tempo, perde dinheiro, perde investimento. O investidor do lado de fora está olhando isso. Então, quanto mais organizado tiver o teu processo, melhor. E falando em processos, os processos geralmente são mal desenhados, porque se contrata software para poder organizar a empresa. Na verdade, é o contrário. Você desenha os processos mais simples possíveis. E quem tiver, independente do nome, vai seguir o processo mais simples possível. E o software ele tem que se adaptar a esse processo. E, por último, marca e reputação. A marca é importantíssima, a reputação, idem. Então,
Como é que os seus clientes percebem você? Como é que o mercado, como é que você se posiciona no mercado? Isso é um ativo invisível que você não está computando. E se sua marca é boa, existe recompra. E se sua reputação é boa, o seu valor percebido no mercado é maior. Então, existe um modelo simples, muito simples de inovação sem investimento, que eu gosto muito de falar, que é cortar, ampliar e se posicionar. Então, de maneira simples, 3 perguntas para te ajudar a tomar essa decisão. A primeira é: o que eu faço hoje que não gera valor real para o meu negócio? O que você faz que não gera valor real? O que é distração? Se for distração, se não gera valor e que não muda o ponteiro, corta. Corta, porque isso é só métrica de vaidade, muitas vezes. Às vezes é só vaidade. E o ego destrói empresas. Ego destrói orgulho e ego destrói empresa, destrói famílias, destrói tudo. A segunda é: o que eu já faço bem que poderia aprofundar? O que você já é melhor, você já é bom? O que você já faz bem? Isso, quando você encontra, você amplia, você cresce, você dá foco nisso. E não ficar dando foco no que você não é bom. E o terceiro é: o que só eu posso fazer no meu mercado? O que você é especialista? Eu digo que é o posicionamento. Se posicione. Então, por exemplo, eu sou um cara posicionado em equity, smart money, nova economia e outras coisas relacionadas. Então, eu sou posicionado, eu não faço tudo. Eu digo sempre, muitas vezes o empresário quer vender para todo mundo. Não é assim. Qual é o seu posicionamento? Então, essas 3 coisas, essas 3 perguntas te ajudam a ter clareza. No final das contas, a clareza é a lógica da nova economia. A velha economia é comprar, vender, alugar, prestar serviço, produzir. A nova economia são tudo isso de uma maneira mais eficiente, mais digital, com mais clareza, com mais consciência. De novo, dinheiro é importante? Claro, mas o dinheiro não é o mais importante. O mais importante nesse processo é subir o seu nível de consciência e melhorar a sua gestão interna. É olhar para os seus processos, seus ativos invisíveis, o seu inventário invisível, ajustar isso para que você possa crescer de uma maneira muito mais eficiente. Então, quando uma empresa me diz que não cresce ou não faz porque não tem dinheiro, eu faço a pergunta que eu fiz no começo para vocês. Se você só quer dinheiro, você pode estar se sabotando, porque se você não tem dinheiro, você vai ficar correndo atrás dele. Se você tem dinheiro, você vai ficar com medo de perder e vai querer ganhar mais. No final das contas, o dinheiro, ele não é mais importante do que a sua consciência. No final das contas, para que vocês consigam me acompanhar e acompanhar aquilo que eu queria dizer, é que não existe falta de dinheiro no mercado. O que falta é um bom plano. O que falta são empresários com nível de consciência elevado, que consigam entender que, através da organização interna, através dos seus ativos invisíveis, através da estruturação do que ele tem já dentro de casa, que não precisa buscar nada lá fora, ele vai organizar a sua empresa e se preparar para receber investimento. Vai ficar interessante, porque quem vai investir na sua empresa vai olhar e dizer assim: ele tem esse valor hoje, mas ele pode crescer 5 vezes mais, 10 vezes mais, se ele conseguir botar isso em prática sem dinheiro. Então, volta a pergunta que eu fiz no começo para vocês. O que é mais importante nesse processo da nova economia hoje em relação ao investimento? É o dinheiro ou é a consciência? Muito obrigado.